Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E Nosso Senhor se batizou, Nossa Senhora se batizou, todo mundo se batizou. Aqui, José Ricardo Bezerra, hoje estou falando aqui de Mossoró, umas fériasinhas, né? E tu és o meu filho amado, em ti põe o meu bem-querer, a festa do batismo de Jesus. Hoje aí, neste domingo, encerrando o tempo do Natal, né? Exatamente. Hoje que acaba o Natal, pessoal. Eu fiz essa pesquisa, inclusive, porque já foi a maior confusão na minha célula. É para tirar a decoração de Natal na Epifania, depois o tempo do Natal acabou, não acabou, isso não, gente. O tempo do Natal termina no sábado antes do batismo do Senhor. O batismo do Senhor é o primeiro domingo do tempo comum. Mas, Oi. hum, O tempo todo começa na segunda na após o segunda batismo. após, O batismo, o batismo ainda é tempo do ainda é Natal, tempo né? do Natal. Apesar de Jesus se batizar com 30 anos, né? Esse gap entre o nascimento ainda é Ainda é tempo Natal. do Natal. Pois é. É porque é uma epifania também, né? A gente celebrou a solenidade da Epifania domingo passado, Uhum, mas agora uma festa do batismo é uma outra epifania. A gente até tinha comentado en passant, né? uhum, No domingo passado, no podcast do domingo passado, né? sim. E hoje também tem uma manifestação para João Batista e para os judeus que estavam lá se batizando, né? A Na voz do voz do Pai Pai e o Espírito e Santo descendo como uma. parece como uma pomba, o Filho que é a Trindade, né? Isso aí já é uma manifestação da Trindade. Uhum. Pois é, então assim, pode-se retirar a árvore de Natal e as decorações de Natal no dia 6 na Epifania do dia 6, mas também pode-se tirar no dia do batismo do Senhor. Quem tirou no dia 6 não erra, e quem tira no dia do batismo do Senhor também não erra. Então, é, o Senhor quer que nós vivemos na paz. Mas, se você não quiser tirar agora no batismo do Senhor, pode tirar. Tem gente que só vai tirar no dia 2 de fevereiro, Assim. que é a apresentação como é? Dia do consagrado, né? Que É assim, é a a apresentação de Jesus festa no da templo. luz. O dia 2 mesmo, né? Hum. Então tem também pessoas que só vão tirar, eu não sei se no próprio Vaticano parece que a árvore de Natal fica até fevereiro. Eu não sei se eu tenho Hum. certeza de ter Eu, lido eu isso, né? acho que não. Hoje eu olhei e a árvore tá lá. É, não tiram agora com a Epifania ainda não, mais o batismo. Mas eu vou depois voltar nos comentários aí até quando o Vaticano fica ainda com a árvore É, lá, se é até o fevereiro ou não, né? eu tinha visto em Aliás, algum. a gente pediu o domingo passado o podcast, Hum, a gente fez alguns comentários ao vivo aqui, ao vivo, né, na né? gravação, mas depois eu acrescentei 3 comentários sobre o que nós tínhamos comentado, né? Quem assistiu ou não assistiu ainda o podcast, pode entrar lá no, No, no no domingo YouTube passado e lá ver os tá os comentários. comentários. E aí tem os complementos daquilo que a gente ficou, que não ficou claro, tá lá. Então, No comentário lá, né? A mula de Balaão, a profecia de Balaão, de número 24:17, né? é, Sobre os reis magos, né? Que a gente comentou também, ora, né? se Deus Então, pode se utilizar até de uma mula para falar, imagina. isso aí é a mula de Balaão que falou também, né? Uhum. Sim, mas Mas voltemos aqui vamos tocar a à vinheta festa. para ler o Evangelho, para a gente começar. Evangelho de Lucas, capítulo 3 de 15 a 16 e 21 a 22. Depois a gente explica aí esse pulinho. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E, enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como uma pomba.
e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Então, o Evangelho de Lucas não é uma passagem do 15 ao 22, né? É Uhum. do 15, 16, depois 21, 22. Por quê, né? Se você for pegar na sua Bíblia, Pegue a sua Bíblia. você vai ver que Lucas ele faz um anacronismo aí, os versículos 19 e 20, ele vai informar que o tetrarca Herodes, admoestado por Herodíades, manda prender João, acrescentou mais uma às suas más ações e manda prender João. E em seguida vem o versículo 21 e 22, que é também no Evangelho de hoje, na liturgia, que é o batismo. Então não dá para prender João e batizar Jesus. João ter batizado Jesus preso, né? Foi por isso que a liturgia omitiu os versículos aí de 17 ao 20, né? Uhum. Então, especialmente o 19 e 20 são esses a informação aí do Herodes que mandou prender João. E depois o evangelista narra o batismo. Claro que foi João que batizou É. Jesus, né? Então não dava para João preso ter batizado Jesus. Aí tem esse parêntese aí no Uhum. evangelista aí, né? É. Mas para quem está só na liturgia, você Já está lendo seguiu aqui, você direto está. aqui, é. Não, é aí uma coisa interessante de perceber isso, Lucas dá essa escorregada e ele é tão preciso em tantos momentos, mas nesse aqui ele deu uma. Mas enfim, Deus sabe também por quê, né? Por que que isso aconteceu. Mas não é o caso, a gente não vai meditar no que não está escrito, no que não é o evangelho de hoje. Vamos meditar no que está escrito. Porque a gente meditando no que está escrito, a gente nunca consegue terminar. Avalie se a gente for falar Do o que que não não está está. escrito, né? Pois é. Então, a gente. Não, vamos pro versículo 15, 16 e assim segue, ou o senhor tem já alguma coisa? Enfim, o início aí do Evangelho, Hum, ele fala as pessoas se perguntando se João não seria o Messias, né? uhum, E João vai negar que ele não era digno nem de desamarrar a sandália dos pés. A gente até comentou um tempo atrás sobre essa humildade de João, né? Aliás, uma coisa que o quarto evangelho, aonde fala, né, preciso que ele cresça e eu diminua, não tem o relato do batismo de João no quarto evangelho, né? João uhum, aponta o Cordeiro de Deus, sim. né? E aí os discípulos vão seguir, os dois discípulos, né, João e André, Hum. mas o quarto evangelho não narra o batismo, narra que a quem ele Aquele a mandou quem você batizar vê o do Espírito Santo o descer espírito descendo na forma de pomba, é isso aí. E onde é que você vê o espírito descendo em pomba? no No batismo. batismo de Jesus, nos três evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas narra o espírito descendo, inclusive no evangelho de hoje, né? Lucas, né? Uhum, Então, né? João não tem um evangelho específico de ano D, né? Só tem o ano A, B e C. Nós estamos no ano C aqui de Lucas, né? E João é lido ao longo de alguns momentos do ano litúrgico, né? uhum, Agora, no tempo do Natal, a gente leu a introdução, o prólogo e o início aqui, inclusive, esses primeiros discípulos, mas é, o evangelista, não, durante os domingos, não temos um evangelho de João para ser lido, né? Exceto lá naquele tempo lá João 6 que vai ser Marcos lido ali, né? e a gente comentou no ano passado, ano B, que Marcos, né, porque é menor dos três sinóticos, tem o complemento de João 6. Então, 4 semanas, 4 ou 5 semanas são lidas o evangelho do pão da vida, né? A multiplicação dos pães e depois o discurso na sinagoga lá de Cafarnaum, né? Mas se desviando aí também, é a Desviando. explicação a mais aí. Eu, eu, eu vi um cartoonzinho, um desenhozinho falando assim, era assim, um anjo que olhava, aí dizia assim, João, parabéns, alta teologia, pode seguir, nota 10.
Mateus, Marcos e Lucas, fiquem depois da aula, porque esse evangelho de vocês está muito parecido um com o outro. Colaram um do outro. Um do outro. Quem colou de quem, né? Eu acho que os dois, Mateus e Lucas, que pegaram do primeiro que disse que foi Marcos, né? Marcos, Mas né? teve uma fonte que, né? O Kelly, que também alimentou Mateus e Lucas, né? A Quelly. Mas Eu, que é. Marcos, Eu acho que essa, sinceramente, isso é coisa de estudioso que já que tem tanta, que já pensou tanto que não tem mais o que pensar e inventa essas coisas. Desculpa. Desculpa todos os teólogos, todo respeito com vocês, mas o cara pegou e disse assim: eu vou olhar aqui o que que parece e vou montar uma outra coisa para dizer que essa foi a fonte. Porque a fonte era a pregação, né? As pessoas pregavam a mesma coisa, os 12 pregavam a mesma coisa. É claro que o evangelho vai estar a mesma coisa. exato, exato. Enfim. Mas então, né, voltando aqui Hum, ao que a gente estava comentando aqui do início, que a humildade de João, né, uhum, é que eu não sou digno nem de desamarrar a correia de suas sandálias. Quem desamarrar as sandálias eram os escravos. é, João Batista se achava menos do que um escravo, né, que não podia nem desatar a correia das sandálias de Jesus, né? E aí ele vai dizer do batismo no Espírito e no fogo, né? Espírito Santo e no fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e no fogo, né? uhum, Aí João estava batizando na água e Jesus, o que viria depois dele, iria batizar no Espírito Santo e no fogo, né? uhum. Essa referência ao batismo no Espírito Santo e no fogo também é uma coisa assim, né? Tem panos para mangas aí para a gente comentar, né? Sim, Aí, mais uma vez, aí é o que a gente comentou do domingo passado sobre Jesus de Nazaré, do do Bento Joseph 16. Ratzinger e Bento XVI, né? Uhum. É, porque Então, ele fala, ele é maravilhoso. Leiam, por favor, leiam Jesus de Ave Nazaré, Maria. porque ele Que faz foi o primeiro que ele escreveu, né? uhum, Do batismo à a transfiguração, né? transfiguração. Depois ele fez o segundo da transfiguração à entrada, como é? A entrada de. A entrada em Jerusalém fez um da paixão. Aí eu não E sei. o de infância que E o foi da o infância. terceiro, que foi o último, né? Sim. Então, ele começou antes de ser eleito Papa, e ele faz na introdução Uhum, desse volume aqui, exatamente a explicação, que ele está falando não como magistério da igreja, ele está falando como pessoa, né? E que uhum. podem discordar dele, mas me deem pelo menos, né, como é a dúvida, a Eu, aceitação. eu Ele dá eu ele não faz lembro assim quais são as palavras que ele usa, mas ele diz assim: pelo menos escute aqui, veja aqui o que que eu estou é, pensando. ele é a humildade também do Ratzinger também, que ele pega toda, ele faz aquela crítica do método histórico crítico, né, que as Hum, pessoas começaram a questionar, né, o Jesus histórico e o Cristo da fé e não sei o quê. Então, o que nós estamos vendo hoje não é mais o Jesus vivo que foi a pessoa. Aí ele começa aí a dizer, isso, olha, bem, o método não é válido desde a Divino Aflante, né? A Dei É. Verbo também veio, mas o que nós temos hoje, né? Aí ele cita vários autores, o Schnakenburgo e outros aí que se debruçaram sobre essa discussão de Jesus, o histórico e o Cristo da fé, e aí ele É. vai dar a visão pessoal de Jesus nessa trilogia. Isso é Uhum. fantástico. E É uma é, coisa no assim fundo que. no fundo ele diz, não existe separação do Cristo histórico do Cristo da fé. É o mesmo Cristo e eu vou mostrar e eu vou provar, meio que diz assim, é o mesmo e eu vou provar, tá aqui. Muito Exatamente. bom. É. Então, esse do batismo de Jesus, ele tem muitas coisas. Inclusive, ele fala aí dessa questão aí do por que que Jesus foi se batizar, né? Que é Mateus, quando vai se aproximar para ser batizado, o evangelho de hoje não fala isso, mas lá no evangelho de Mateus diz, né? Mas você que vem a mim, eu que Eu que deveria tenho. ser batizado. E aí Jesus disse: não, convém cumprir toda a justiça, né? Deixa estar como está. E João aceita,
e aí batiza Jesus. Por que Jesus vai ser batizado se ele era sem pecado, né? E aí é Jesus que está assumindo a missão, né, de ser, carregar os pecados de Israel, de todo o povo, né? Jesus vai ser batizado para santificar as águas. A igreja depois vai colocar isso tudo, né? Essa explicação aí do batismo de Jesus. Jesus não tinha precisão, não precisava ser batizado, porque ele não tinha pecado, né? Exatamente. O povo precisava, né? Foi pedir um batismo de arrependimento e conversão de pecados, né? Mas isso tinha porquê, né? Mas ele assume, né? É. E isso já é uma missão também grandiosa aí, né? É, Aí, o batismo já tinha em João um sinal muito forte de morte e ressurreição. Não, a ideia da ressurreição, claro, vem depois, mas a ideia de que eu vou morrer para o pecado, assim, aqui eu mergulho porque eu morro para o pecado e eu vou me converter. O batismo de João é o batismo de conversão, né? O que depois lá nos Atos dos Apóstolos vai falar. Ah, você, qual é o batismo? É o batismo de João, nem sabia que tinha outro batismo, né? Mas o batismo de João já era um batismo de conversão. Eu quero me converter. Eu estou indo para a água para ser lavado, purificado, para ser novo, para recomeçar. Né? E aí entrou a discussão exatamente. esses dias na internet que foi e Nossa Senhora se batizou? Claro que se batizou, né? Voltei a falar isso na introdução. Mas imagina aí se o pessoal chega para Nossa Senhora e a senhora vai se batizar, não? Ah, não, precisa não, tá tudo bem aqui, não precisa me converter, não. Nossa Senhora não ia jamais fazer uma coisa dessa. Pois é, aquelas discussões inúteis, né? De perguntas que não têm sentido, mas que as pessoas ficam procurando aí, né? Mas, Coisa ora, que se ela viveu tudo, se Jesus viveu tudo, por que que ela não viveria tudo também, né? Assim, ela, claro, ela, enfim. não tinha pecado também, né? Não, não foi concebida sem pecado e a igreja é a toda Hum, santa, né? A Panagia uhum, e toda a santidade da Virgem, né? sim. Todo o sentido de que Jesus vinha no seio puríssimo, né? Por isso também a Sim. santidade da Virgem e tudo mais, né? Uhum. E aí também aí entra a discussão se Maria morreu ou se não morreu, porque se Jesus morreu, por que é que Maria não morreu? E a igreja, Eu no dogma da Assunção, disse, deixo né, se ela. omitiu Exatamente. Como é que é? Tem um termo que eu achei maravilhoso para isso. É a como se fosse assim. dormição de Maria, né? Não, a Ela dormição não se pronunciou. não, é como é a ambiguidade é a ambiguidade não sei o quê, que é o terminho que diz assim. A Eu igreja usou sei. de propósito dessa ambiguidade, dizendo no final da sua vida terrestre, ela foi assunta. Ela foi O assunto. Papa Ele não disse se usou morreu ou se não morreu. Fica por sua conta, exatamente, né? é uma ambiguidade estratégica. Eu acho que é um tal, Proposital, uma ambiguidade proposital aí, né? porque no final da sua vida ela foi assunta, ao fim, terminou a vida. Aí você pode interpretar que ela morreu, você pode interpretar que ela dormiu, tá? Imitando Jesus, se Jesus morreu, ela imitou e também morreu, Eu tô ou nem se aí. é como o pecado se a morte é o salário do pecado, como ela não teve pecado, ela morreu, porque ela não teve pecado. Aí é aquela história, né? Porque justifica-se de um lado e do outro. É, Mas é aquela história de discussão que a que não vai igreja dar em nada. propositalmente É. não disse, não se pronunciou. Talvez um dia Fica a se seu critério. pronuncie, mas assim, eu sei que é dogma. É. Na igreja ortodoxa, a dormição é dogma. Na igreja ortodoxa, eles declararam a dormição como dogma, que Nossa Senhora, para eles, não morreu. Ah, sim. Os motivos de a gente ter deixado ambíguo foi isso. Ah, Porque sim. numa possível Para um lado, reunificação, é. mas vai É, saber. o Papa também, né, o Bento XVI e o Joseph Ratzinger fala da Igreja Oriental, toda essa Sim, simbologia da Epifania, né, sim. que a gente estava até conversando antes de começar a gravar. Hum. A Epifania para a Igreja Oriental é o dia Do do batismo. Natal deles, né? É, O dia da Epifania e depois o batismo. Então, sim, as é. duas festas, solenidade aí, festa, não sei lá como é que é tratado, Também não sei. é, são muito juntas, são muito relacionadas. É. Então, o Papa Bento XVI fala dessa relação na Igreja Oriental do batismo com
a Epifania. A Epifania, como você já tinha começado a dizer, o batismo de Jesus é como uma descida à mansão dos mortos. E muitos ícones da Igreja Oriental falam também, dão É, essa visão, né? é clara a Do Jordão referência. como um escuro, né? E Jesus entrando ali naquela mansão, é mesmo a simbologia do Sábado Santo, né? Descida lá Uhum. na mansão dos mortos, né? Então tem Sim, toda essa simbologia também na festa do batismo hoje, né? e epifania, né? Acho que a gente não falou ainda, mas epifania significa manifestação. É quando Deus se manifesta para as pessoas, ele se revela. Então, o É, batismo do Senhor também é uma epifania, porque aqui é revelado para João Batista, né, que Jesus é o Messias, mas para quem estava ali, ouviram a voz, né? exatamente. Alguns disseram, não, é um Exatamente. trovão, né? Outros, mas a- o Pai falou. São três manifestações, três epifanias, digamos assim, que a igreja celebra também. Não Hum. só a manifestação dos magos, que a gente celebrou domingo passado, Uhum. a epifania no batismo, que também é uma manifestação aqui para João Batista e para os judeus, né? A voz do Pai, o Espírito descendo como um pão e o próprio Filho sendo batizado, e a festa de Caná, que é para os discípulos, né? Uhum. É assim que Lá Jesus se manifestou, o primeiro milagre. o primeiro milagre em Caná também foi, a igreja coloca como uma epifania também, uma manifestação para os discípulos, né? E os discípulos creram nele. No final de João 2 lá, da descrição, né? Capítulo 2 começa com as bodas de Caná, né? Uhum. E no final desse episódio das bodas diz que exatamente os discípulos, este foi o primeiro sinal, e os discípulos creram nele, né? Mas Jesus se manifestando aí também. Exato. Então, o batismo no Espírito Santo e no fogo, enfim, tem diversas referências no Antigo e Novo Testamento sobre o Espírito Santo e fogo. O interessante aqui é o Espírito Santo que dois versículos antes, né, assim, dois versículos, poucos versículos antes, o Espírito Santo é fogo. E poucos versículos depois, o Espírito Santo aparece como uma pomba. Né? O catecismo, eu lembro que eu li isso, mas já faz tempo e eu me lembrei disso agora, eu também não vou pegar o catecismo para achar, mas eu lembro que o catecismo ele explica por que que o Espírito Santo é uma pomba. Né? Por que que o Espírito, Hum, por essa relação do Espírito Santo com a pomba? Mas uma das coisas, né, dos símbolos da pomba é do de Noé, né? Depois que sim, houve a renovação da terra através das águas, do mesmo forma que as águas do batismo nos renovam, a pomba vem com o raminho de oliveira como um sinal da restauração, né? Que dá nova exato. esperança da nova criação que recomeça. E aqui o Espírito Santo, como uma pomba que desce sobre Jesus, como esse sinal. Depois de mergulhar nas águas, né? Depois de renascer da nova criação, o Espírito Santo vem como uma nova, né? Como essa pomba. Eu só me lembro dessa, eu não sei se tem outras, mas eu lembro Eu não dessa sei no se o Papa catecismo. ele fala no Gênesis 1, Hum. quando a criação do mundo, o Espírito pairava sobre Pairava as sobre as águas, o águas, é. Espírito é o ruar, né? É vento, é sopro, né, toda essa simbologia do Espírito, né? Uhum, Seria também uma referência a essa presença do Espírito uhum. quando na criação, né? Então, né, lá não tinha a forma da pomba, né? Não. Inclusive aqui também está dizendo como uma pomba. É uma É, comparação que é sempre é. muito pobre, né? Porque não dá para se expressar. Ó. É uma das formas aqui que o Espírito apareceu, mas na Bíblia tem várias manifestações: o fogo, a nuvem, Uhum. né? A água, O também são vento também, o manifestações barulho do do vento. Espírito Santo, né? O vento, né? Ruar o Ué. Espírito é sombra, é sopro, Espírito, né? Uhum. São vários É a mesma palavra. nomes, Espírito e mesma sopro palavra é a que mesma se palavra. o espírito sopra onde quer, né? É como se dissesse o vento sopra onde quer, o espírito é o vento, é o voar de Deus, né? E o pobre do Nicodemo sem entender nada. João 3 lá, né? Sim. Pois é, mas então é o espírito que vai descer,
né? Não, você estava falando do Espírito e no fogo, né? Uhum. Batizará no Espírito e no fogo, né? E essa referência do batismo é como antecipação da sua Páscoa, né? É porque lá em Lucas, depois Mateus e Marcos, eu não sei qual dos três evangelhos, quando os dois discípulos, né, os filhos de Zebedeu lá, Hum. Tiago e João, vão lá perguntar Descer fogo do céu? se podem sentar um à direita e à Ah, esquerda, Jesus pergunta: vocês podem beber o cálice e batizar e batizar com serem batismo. batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Podemos, Podemos. rapaz. Mas, rapaz, mas Podemos. E o batismo de Jesus era o batismo na cruz, era o batismo lá na sua morte e ressurreição, né? Então, esse batismo que Jesus ansiava também, tem outra referência lá que Lucas, eu tenho um eu desejo, quero o fogo na terra e como eu queria que já tivesse aceso. o fogo eu já queria que estivesse aceso. Então, Jesus ansiava pela conclusão, pela consumação da, 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 da sua entrega total na cruz, na morte, né? Uhum. Então, é o batismo que também prefigura aqui também, né? A Uhum. morte e a ressurreição, como você já disse aí também no início aí. Então, é o batismo, tem essas duas dimensões. O nosso batismo cristão também tem essa simbologia, né? Às vezes as pessoas não sabem. Preparação para o batismo, meu Deus, é tão elementar que eu É, tenho pena, né? As pessoas que vão é. se batizar e aquela curso de preparação, às vezes uma noite, É 2 horinhas ali, as pessoas reclamando. Meu Deus do céu, é, né? Não tem a noção do conhecimento necessário para aquela cerimônia do sacramento do batismo, né? é uma pena mesmo. Mas, enfim, a gente vive na realidade que a gente vive agora, né? A gente não tem como escolher É, a sociedade que a gente vive. Mas eu acho assim, as pessoas têm é a dicotomia da internet, né? Assim, a gente tem acesso a muito mais informação e acaba escolhendo a informação errada. Mas, enfim. então, são muitos pontos que a gente pode adentrar, né, mergulhar nesse evangelho. Uhum, Claro que a gente também não vai se deter em tudo aqui uhum, e não é nosso objetivo aqui, né? São, como a gente sempre coloca aqui, as nossas partilhas aqui no podcast, principalmente no semanal, é uma ajuda para a sua oração, né? é. Então, A essas gente quer que você vá referências que a rezar. gente dá é a palavra de Deus, né? O nosso objetivo é partilhar alguns pontos do evangelho que às vezes a pessoa fica sem saber o que rezar com aquele ponto lá, Uhum. mas tem muitos pontos que você pode mergulhar, né? Você já pode, se você está com o seu caderninho aí, a gente pode, depois você anota aí o que você vai e depois você leva para sua oração, né? Mas especialmente eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente pode rezar nesse domingo é com o nosso próprio batismo. No dia que nós fomos batizados, né? Entramos na morte e na ressurreição de Jesus. Fomos mergulhados na vida de Cristo, né? A partir daí Jesus passou a viver a nossa vida junto conosco. Exatamente. Isso aí é uma maravilha. Quer dizer, nós que fomos batizados crianças ainda, né? O papai me batizou um dia de vida, né? Eu fui atrás da minha certidão de batismo, vi que eu tinha sido batizado no dia seguinte ao que eu nasci, né? Dia 28 de outubro, né? Então, Eu um fui dia. batizado no domingo seguinte. Nasci numa quarta e fui É, batizado no domingo, dia 13 de abril. Que, por pronto, olha aí. sinal, foi o domingo da misericórdia, que na época não tinha domingo da misericórdia, mas foi. Eu nasci numa quarta-feira depois da Semana Santa, né? Olhando para a minha data de nascimento, nasci na quarta-feira da Semana Santa, depois da Semana Santa, da quarta-feira da oitava da Páscoa, e fui batizado no É, domingo, que hoje é o domingo da misericórdia, né? Mas foi o domingo lá no Cristo Rei. exatamente. Igreja do Cristo Rei, atrás ali do onde o papai morava, né? Então, pois Mas, é. enfim, né? Então, dia de recordar o seu batismo. Você sabe o dia que você foi se batizado? É mais importante o dia do batismo do que o dia do nascimento, né? Sem dúvida. Muitos, né, lugares se celebra mais o dia do batismo do que o dia do nascimento, né? Mas é Especialmente uma onde a coisa igreja é assim. perseguida. Isso é que é bonito.
Onde a igreja é É, perseguida, as pessoas celebram mais o dia do batismo do que o do dia do nascimento. E o Papa, bonito. todo ano, não sei se todo ano, mas vários anos, no dia do batismo do Senhor, ele passa esse dever de casa para todo mundo que está na missa. Vá olhar o dia que você se batizou. É, exatamente. O Papa Francisco já fez isso vários anos, né? Procure a data do seu batismo. E a gente passa esse dever de casa também. Se você sabe essa data do seu batismo, deixe no comentário aqui desse podcast. Se você não deixou o like até agora, agora é a hora do seu like. Se você Eu não sabe ainda a data do seu batismo, procure saber. Inclusive, se você é casado, se isso, você pode deveria pesquisar saber. no dia do casamento que um dos documentos necessários para o seu casamento é o batistério, ou É. seja, saber se você é batizado. Só vai se Uhum. casar os Se for católicos batizado. que são É. exatamente os batizados. Uhum. Então, pronto, fica aqui o dever de casa. E outra coisa que eu acho que também vale muito a pena a gente rezar é com o versículo final, a palavra de Jesus, né? A palavra do Pai para Jesus, mas que também pode ser endereçado para cada um de nós. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu Tu és bem-querer. meu filho bem amado. É, o bem amado põe o meu bem querer, aí algumas traduções chamam ele do amado, o filho muito amado, meu bem querer, meu como é que ele tem um me comprazo, Em né? ti São é. algumas traduções possíveis, né? Mas essa, inclusive aqui em Lucas, se dirige a Jesus, a voz se dirige, tu és, né? Uhum. Em Lucas e Marcos tem o direcionado para Jesus. Em Mateus, ele diz este, né? Este é o meu Dizendo filho. para as pessoas que estavam ouvindo a voz, né? Uhum. Este é o meu filho amado. Mas tanto Lucas aqui como Marcos tem exatamente a voz se dirigindo para Jesus, né? Uhum. E diz aí, os exegetas aí, não sei, o Papa comentou, mas né, o Joseph Ratzinger, que essa experiência de Jesus é que ele teve a consciência da missão dele, É, sabe? o Então, o completar da consciência da missão foi aí, né? é, Assim. a completar-se que exatamente quando ele saiu de Nazaré e foi buscar o batismo de João, que todos estavam indo a se batizar, que Jesus, como Deus, Filho de Deus, verdadeiro homem, ele tinha consciência da sua divindade, né? Uhum. Mas a missão de Jesus começa exatamente com o batismo, né? Os três evangelistas falam isso e depois João lá no quarto evangelho também fala do Cordeiro de Deus, não fala do batismo, como a gente já disse, né? Uhum. Mas, apesar de não ser uma coisa que esteja nos evangelhos, e né, nem a tradição se pronuncia a respeito disso, a gente pode imaginar que realmente foi a partir daquele momento em que, depois, logo em seguida, João vai ser preso e Jesus vai começar o seu ministério lá na Galileia, né? Uhum. A gente até comentou outro dia agora na semana que depois que João foi preso, que Jesus se dirigiu lá e foi morar em Cafarnaum lá, começar a sua pregação lá na cidade, lá na redondeza do mar de Genezaré, né? O lago de O Lago de Tiberíades. Tibete. Eu me lembrei aqui agora de o Peter Crift, que é um filósofo católico americano, muito conhecido, eu gosto muito de ouvi-lo, e ele estava falando ele falando da questão das certezas filosóficas. Mas assim, não vem ao caso, mas uma das certezas teológicas é que Deus é Deus e Jesus é Jesus, né? Assim, não tem como você não ter essa certeza de que Deus é Deus. Mas só uma das coisas que ele coloca é que o Karl Rahner foi um dos maiores teólogos não católicos, né, da história, vamos dizer assim, né? Mas pelo menos da história recente, né? Ele Sim, foi muito respeitado. E aí teve a última aula que ele deu aberta, se não me engano, foi nos Estados Unidos até. Eu não sei se na faculdade de Notre Dame, mas aí eu já não lembro mais o detalhe. Mas o Peter Crift estava falando que ele, como foi a última lecture dele, né, a última aula que ele deu aberta, muita gente foi, porque era a última, e vamos ver e tal, e tarará. E aí ele abriu para perguntas, e uma das pessoas perguntou, exatamente porque era a última, mas você é um teólogo conhecido e essa é a sua última aula. Qual foi a ideia, qual foi a revelação de Deus que você achou mais importante para a sua vida?
Aí ele disse que Jesus me ama. É essa. A maior revelação de Deus para minha vida é Jesus me ama. Né? Ou todas as outras coisas é complemento, consequência e tudo mais. Nota de rodapé, né? É, se eu não te, assim, mas realmente essa é a base de tudo, né? Se a gente tem a É, consciência, e aí o Peter Crick vai fazer essa comparação. A certeza do amor de Deus por nós, ela tem que ser igual ao centro do castelo. Ele nem estava falando do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, nada disso. Ele estava falando do castelo de verdade. Porque o castelo, o que é sim, que tem? Tem a cidade fora, aí tem o fosso, a muralha. Dentro da muralha ainda tem mais reforçado ainda outra muralha lá dentro. E lá, normalmente, só cabe ali a família real, né? Assim, o resto. E aí ele estava falando, aqui é que a nossa fortaleza interior deve ser essa, que Deus me ama. Porque num castelo de verdade, se ele é cercado, se as pessoas lá dentro têm comida, ninguém tira, ninguém consegue. Assim, são raríssimas as histórias de castelos que foram invadidos, né? Normalmente ele é sediado até as pessoas morrerem de fome e dizer não aguento mais, vamos sair. Mas Avignon foi assim, cidade de Avignon foi assim, Carcassonne lá na França também foi assim, Salzburgo aqui, mesma coisa. Então, assim, os castelos são indestrutíveis. Mas aí ele diz assim, não é só, você não pode se confiar só no castelo, tem que confiar no centro do castelo, que é o amor sim. de Deus. E é aqui que a gente está terminando nosso evangelho de hoje. Tu és o meu filho muito amado, né? Em ti eu ponho o meu bem-querer, né? Isso é a consciência, né, do amor de Deus por nós, né, que ama Jesus e nós, no Filho, somos amados também, né? Jesus veio nos dar essa certeza de sermos filhos no Filho, né, que a igreja vai colocar, né? Nós, pelo batismo, nos tornamos filhos de Deus, de fato somos, né? É outra realidade também, né? Que a igreja nos coloca com o nosso batismo e pertencentes à família de Deus, que que tem Jesus como seu filho único, mas que nós somos também filhos no filho, né? Isso é uma grande beleza. Amém. Vamos rezar? Vamos, não sei quanto tempo aí deu aí, Não, mas eu só tinha mais um pode falar, tem 37 minutos de gravação já. 37. Não, falando do mais forte aqui, né? Eu tinha Hum, notado aqui, eu estava falando aqui hum, sobre aquele que virá, que é mais forte do que eu, né? Essa referência de João Batista, quando lá em Lucas também, que tem quando Jesus vai expulsar um demônio, e lá tem aquela passagem, né? Que quando um homem forte defende a sua casa, ninguém hum, consegue, mas quando vem o mais forte, é exatamente essa referência aqui, né? O mais forte, hum. né? Lucas 11:22 fala desse homem mais forte que é o próprio Jesus. E aí o homem forte era Satanás, que dominava o mundo, mas Jesus é o mais forte do que o demônio, né? E que ele Eu, nu- amarra. eu E nunca isso tinha é feito uma. essa referência. Pois é, Legal, Jesus é o que mais legal. forte, porque ele amarra Satanás, que era o homem forte. E Uhum. que, por mais que ele seja forte, Jesus é mais forte do que ele e está derrotado, né? Bendito seja Deus, tá aí. Vivendo e aprendendo. Olha a beleza da palavra de Deus. Sempre descobrindo algo novo. A palavra de Deus é infinitamente rica, gente. É por isso a gente vai. Eu sempre falo isso e agora acho que eu vou falar isso pro resto da minha vida, né? O céu vai ser a eternidade descobrindo a novidade de Deus. Gente, que maravilha, né? Não, vamos rezar. Graças a Quem Deus. reza hoje? Sou eu ou é o senhor? Eu não sei quem Se reza quiser hoje, não. rezar, pode rezar também aqui. Sem esses comentários, eu acho que eu falei mais do que você aí, mas sempre Hum. eu tenho me expandido mais. Ah, Os mas comentários aí, eu tenho mais tempo aí de pesquisar as coisas sim. aqui e acho que tenho falado mais, não sei, né? Mas nós estamos aqui para isso. Eu estou aqui para aprender também, cara. Vamos lá, então eu vou rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Vamos. Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor por nós.
Te agradecemos, Jesus, porque te fizeste batizar e no teu batismo nós podemos viver também o nosso batismo. No nosso batismo nos unimos a ti. Não tinha necessidade, Jesus, não precisavas do batismo, mas por amor a nós também quisestes passar por isso. Te pedimos, Jesus, dá-nos essa graça de também renovar o nosso batismo no dia de hoje. Pedimos, Senhor, a graça de termos essa certeza da voz do Pai que declara o seu amor por nós também. Jesus, dá-nos a graça de ter essa certeza acima de todas as coisas, de que teu amor por nós é verdadeiro, é concreto, é real e é inabalável. E a nossa fé assim também vai ser inabalável. Te pedimos, ó Maria, que abra o nosso coração também, conduza o nosso coração ao teu Filho, para que nós, junto com ele também, possamos caminhar junto ao nosso batismo definitivo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, muito obrigado a você que assistiu até agora. Se você assistiu até agora, diga assistir até o final. Se você já não comentou o dia do seu batismo, comente pelo menos assistir até o final. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque quando você se inscreve no canal, o YouTube vai olhar e vai dizer: esse conteúdo é bom, vou mostrar para mais gente, né? E também ele vai mostrar para você, se você aperta no sininho, ele vai lembrar você toda vida que tiver um vídeo novo. Você pode também selecionar, quero todas as notificações, eu quero só algumas notificações. Também ajuda se você achar que é notificação demais. Mas ajude a gente, compartilhe esse episódio, compartilhe o canal do YouTube, para que mais gente também possa conhecer e amar a palavra de Deus junto conosco. Amém. Então, nas nossas meditações diárias, Instagram, YouTube, Telegram e no próximo domingo, nosso podcast semanal com um comentário um pouco mais estendido com o Felipe e eu. Shalom, então. Deus abençoe, shalom.